Aqui os números da pandemia do coronavírus em todo o Brasil, lembrando sempre da questão da subnotificação, né? Ouro Fino, por exemplo, minha terra natal. Sabe quantos casos de coronavírus a gente teve? Um. E sabe quantas mortes? Uma. É um idoso que morreu quando já estava lá nas últimas, foi testado. Não tem teste. Então você não tem como saber exatamente quantas pessoas estão sendo atingidas ou eventualmente até morrendo devido à doença. Mas a situação é desesperadora em Pernambuco, com 85 mortes, no Ceará com 74, no Amazonas com 62 casos, 1.206 casos confirmados, mas disparado o grande epicentro da doença no Brasil é São Paulo. E a Mônica vai trazer pra gente os novos números da pandemia aqui em São Paulo. Bom dia, Mônica. Bom dia, bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. Pois é, Megali, o Brasil, você está mostrando todos esses números e a gente tem que lembrar que o Brasil está entrando agora no início da fase crítica dessa crise. Quer dizer, é tenebroso a gente falar que é o início, quando só ontem houve o registro de 99 pessoas mortas, só no domingo, num total de 1.223 já no Brasil. Você lembrou bem dos casos de subnotificação, Megali, o secretário de Saúde de São Paulo, o Edson Aparecido, secretário municipal da capital, aqui já tem mais ou menos 400 mortos, mais de 400 mortos, 800 mortos suspeitos, Barão. Desculpe, Megali. O Barão tá nos ouvindo, daqui a pouquinho tá no Band News São Paulo, Mônica. O Barão de Boixá, enfim, aquela coisa toda. Mas enfim, Megali, desculpa. 800 mortos suspeitos que ainda não saiu o exame. Então é isso que você está falando de subnotificação? O número fala, não sei quantos mortos. Não, tem vários que ainda não foram confirmados como Covid-19. Então a situação, como você está dizendo, ela é muito difícil. São Paulo é o epicentro dessa crise, já está passando por uma pressão muito grande. Aí que tem os números novos de um boletim interno da Secretaria de Saúde. As internações em UTIs em todo o estado de São Paulo, que eu repito, é o epicentro dessa crise, por enquanto, cresceram 2.260% desde 20 de março. Saltaram de 35 em 20 de março. Tinham 35 pessoas internadas em estado grave em UTI no estado de São Paulo. Agora nós temos 820 pessoas. Nós estamos falando só de UTI. Nós não estamos falando de leitos normais, não. Nós não estamos falando de pacientes com sintomas sérios, mas que podem ser tratados fora da terapia intensiva, né? Então são 820, quer dizer, esse número já deve estar sendo atualizado aqui nesse momento que nós estamos falando. Esse monitoramento é feito em 550 hospitais do estado, públicos e privados, portanto essa é a situação. Só na capital a gente já tinha até feito um comentário aqui na semana passada, quer dizer, 65% dos leitos que foram destinados a pacientes com Covid-19 na capital já foram ocupados em pouquíssimo tempo. Então, vai faltar hospital, vai faltar UTI, vai faltar hospital e vai faltar UTI se essa curva de contaminação entrar em espiral, Megali, como infelizmente pode acontecer se o nosso índice de isolamento social seguir baixo. Nós estamos com 55% de isolamento social no estado de São Paulo, quando o ideal seria um isolamento de 70%. Você colocar metade do estado de São Paulo dentro de casa, é muita gente, é muita coisa, mas falta ainda, infelizmente falta ainda. E Megali, para a gente finalizar, quer dizer, a gente sempre está repetindo, não precisa nem repetir, só quem é muito alienado, quem vive com a cabeça em algum outro lugar, pode minimizar essa pandemia. Aqui a gente já tem, os dados apontam, os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo apontam que o coronavírus mata 10 vezes mais do que todos os tipos de meningite. A gente já tem mais mortos oficializados com Covid-19 do que mortos por gripe em todo o ano de 2019 no estado. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil, todo mundo ficando doente ao mesmo tempo, muita gente morrendo, e São Paulo já sentindo essa pressão, o Brasil inteiro sentindo essa pressão, mas esses são os números novos aqui de São Paulo, Megali. Mônica, rapidinho aqui, eu estava vendo ontem entrevista com o governador do Ceará, dizendo que o estado deve adquirir 450 mil testes. Aí a gente ouve o ministro da Saúde dizendo que vai adquirir mais 500 mil de testes. E aí que a Vale doou mais 500 mil testes. Mas até agora, realizado mesmo, o número está ali perto de 63 mil testes. Ou seja, nosso número é baixíssimo quando a gente faz, inclusive, a proporção em relação à população. São 296 testes para 1 milhão de pessoas. A gente está no nível do Paquistão, do Togo,
que mais? Camboja, Filipinas, tá lá embaixo nesse ranking. E afinal, aí, Mônica, quando chegam os testes para valer, né? Pois é, essa coisa dos testes tem insumos, né? Por exemplo, você sabe que o ministro Mandetta, ele fez um acordo com a indústria nacional para a produção de respiradores, 6 mil respiradores em 90 dias. Bem, o que eu soube? Tá tudo certo, tá tudo lindo para fazer os respiradores. Falta uma válvula que mistura gases, que vem da Suíça, e sem essa válvula não se consegue fazer os respiradores, e essa válvula não existe, porque o mundo inteiro está atrás dessa válvula. Então é muito, muito complexa a situação, porque é o mundo inteiro atrás desses produtos. Então, a indústria nacional tem capacidade de fazer? Tem capacidade de fazer, mas esbarra nesse gargalo. Um único produto, um único componente já dificulta tudo. E no caso dos testes é a mesma coisa. Um insumo que falte, algo que a gente não tem autossuficiência. E aí, Sheila, é o que a gente, enfim, o que começa a aparecer, né? País que levou a sério a ciência, país que tem autossuficiência, indústria de biotecnologia, como os países orientais, não importa se eles são capitalistas, se eles são socialistas, se é comunista, vamos esquecer isso daí é passado perto dessa pandemia. Eles têm essa autossuficiência, eles produzem, eles fazem os testes, eles levam a sério isso. Coisa que a gente está vendo que nem os Estados Unidos, né, levaram. Tem que importar tudo da China, tem que ficar mandando avião e pirateando coisas pelo mundo para conseguir os produtos. Então, infelizmente, o Brasil não foge a essa regra mundial e muita dificuldade para a gente ter equipamentos e para ter insumos para testes. Então, nós vamos ter que lidar com o que a gente tem mesmo. A única solução que a gente tem é ficar em casa, apesar de toda a consequência trágica econômica que isso vai trazer. É isso. Mônica, um beijo para você, boa semana. Boa semana, até amanhã.